fala com Gideão. Vamos lá, irmãos. Versículo 11, vamos ver se o meu português aqui ajuda. Tem uns nomes aqui meio complicadinho, né? Mas vamos lá. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Somente até aqui, irmãos, podeis assentar. Glória a Deus, a palavra de Deus aqui nessa noite, falar um pouquinho sobre Gideão. Bom, Gideão é um personagem do Antigo Testamento, como os irmãos já sabem, né? E o tema Gideão, irmão, ele é um tema, se a gente for explorar, ele é um tema muito profundo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre Gideão. Eu vou resumir, vou falar algumas coisinhas, né? E primeiro eu quero fazer uma introdução aqui para os irmãos que não conhecem a Escritura. Israel estava debaixo do jugo dos midianitas. Se você ler o capítulo 6, a partir do versículo 1, então os midianitas estavam subjugando Israel 7 anos. Mas é assim, irmão, a Bíblia diz: a maldição sem causa não virá. Está na Bíblia aqui. Nenhuma maldição ela vem se não houver uma causa. Então, por que Israel estava debaixo do jugo dos midianitas? Por causa do pecado. Se você ler o capítulo 6, a partir do versículo 1, você vai ver que o povo começou a desagradar a Deus, né? Começou a entristecer o Senhor. Começaram a fazer coisas erradas. E aí o Senhor entregou eles nas mãos dos seus inimigos. Por que isso, pastor? Como uma forma de disciplina, irmãos. Infelizmente, a gente sabe que a disciplina, por mais dolorosa que seja, o objetivo dela é corrigir a gente, né? Você pode ver, hoje nós estamos vivendo numa sociedade que as crianças, muito pouco são disciplinadas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que espancar o teu filho, mas pelo amor de Deus, né? A gente tem uma ideia daquela moça que estava no avião, que a criança queria ir na janela e começou a fazer birra, choro, e a mãe da criança tomou as dores da criança, começou a filmar, expôs na internet. Alguém acompanhou isso? Né? Se fosse meu filho, eu diria: olha, a janela da moça, a nossa é aqui. Ah, não, a nossa é aqui, fim de papo, acabou. Agora, eu querer obrigar uma pessoa estranha a fazer ou a dar uma coisa para o meu filho sem a pessoa estar querendo, é um absurdo, né? Então, o que falta, irmão? Disciplina, né? Tu pode ver que Deus diz assim, ó, Jesus, né? Repreendo e castigo aquele a quem amo. O castigo de Deus não vem por... Deus não castiga por ódio, né? Deus, estou com ódio do Benjamim, que hoje eu vou arrebentar com o Benjamim. Não. Quando Deus me castiga, quando Deus me repreende,
Deus me castiga, Deus me repreende, assim como Deus castiga e repreende a nós, porque nos ama. Deus não faz isso com raiva. Irmão, tu não pensa assim que Deus perdeu o controle, igual a mãe que se descontrola com o filho e faz coisa que não deveria fazer? Irmão, Deus não perde o controle, Deus simplesmente disciplina com idoneidade, né? Com a vontade que Ele deseja do melhor para a gente. Então a disciplina de Deus não é descontrole de Deus. A disciplina de Deus é porque Deus nos ama. Amém? Então Israel estava fazendo coisas erradas. Se Deus não entrega eles na mão dos inimigos, eles morrem pecando contra Deus. Então, quando Deus entrega Israel na mão dos midianitas, o que acontece? Acende aquela luzinha de alerta. Opa, o que está acontecendo? O próprio Gideão diz, onde é que estão as maravilhas de Deus? Alguma coisa deu errada, que a gente se perdeu no caminho. Então, tem que ver onde é que está o erro, para a gente corrigir, acertar, consertar a vida com Deus, para a gente começar a caminhar direito novamente. Então, os israelitas foram entregues na mão dos midianitas, se passaram 7 anos, tudo que eles plantavam, os midianitas destruíam. O boi que eles engordavam, a vaquinha leiteira que eles tinham, os midianitas levavam. As casas bonitas, irmãos, eles tiveram que sair de dentro das casas, e se você ler no capítulo 6, a partir do versículo 1, eles fizeram cavernas, covas nas montanhas, e estavam morando dentro de cavernas, deixaram o conforto da casa, né? E estavam morando dentro de cavernas. Horrível a situação deles, né? Tudo por quê? Por causa do pecado. O pecado é complicado, irmãos. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. E essa morte, às vezes, ela não vem repentina, mas gradativamente o pecado vai nos matando. O pecado vai sugando a nossa alegria. Nós vemos isso na vida do Davi. O Davi era um homem alegre, um homem feliz, um homem que, quando se enchia do Espírito Santo, vocês lembram, ele dançava na presença de Deus. A própria mulher de Davi se escandalizava de ver assim a forma como Davi cultuava, tão espontânea, tão fervorosa. Davi era aquele homem que dizia, hoje tem culto, então me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aí de repente aquele Davi alegre, aquele Davi voluntário, aquele Davi espontâneo, aquele Davi pronto para tudo, começa a se afastar, a esfriar, a perder a alegria. E aí ele sabe que ele está errado. Então ele escreve alguns salmos, Salmo 38, Salmo 51, que a gente vê a miséria que Davi se encontrava. Né? Ainda bem que ele entendeu que o caminho não era fugir, o caminho era consertar com Deus, né? Mas a disciplina ajuda muito a gente a melhorar com Deus. Aí Israel ficou 7 anos, e aí eles começaram a clamar a Deus, igual quando Israel estava no Egito. Começaram a clamar, no Egito Deus levantou Moisés, e agora ali Deus levanta Gideão. Só que Gideão, irmãos, digamos, olhando assim para ele, não era o cara ideal. Porque para Deus achar um cara ideal, é difícil, irmão. Ninguém é ideal. Esse aqui pode parecer ideal aos meus olhos, aos olhos humanos. Mas dizer que Deus tem uma pessoa que essa aqui é insubstituível, essa aqui é perfeita, esse aqui é o ideal para essa obra, não tem. Deus pega, escolhe e Deus faz o quê? Deus capacita a pessoa. Irmãos, na real, eu acho que Gideão ele era mais medroso do que eu. Eu não sou muito valente, mas eu acho que o Gideão era mais acovardado do que eu. Irmão, quando o anjo disse, o Senhor é contigo, vai nesta tua força, tu livrarás Israel da mão dos seus inimigos, ele já diz assim, mas eu vou livrar Israel com o quê? Eu sou o menor da casa do meu pai, o meu milheiro é o mais pobre de Israel. Como é que eu vou livrar Israel? E tu sabe, depois que ele aceita o chamado, ele começa a fazer provas com Deus, morrendo de medo.
coloca o velo de lã uma noite, retira, na outra noite coloca novamente, e vai fazendo provas, está com medo. Não era uma pessoa corajosa, não era um Sansão da vida, não era. Era um homem com limitações, com fraquezas. E humanamente falando, irmãos, era uma pessoa que, digamos, não era a pessoa apropriada para isso. Mas ele achou graça perante os olhos do Senhor por uma atitude dele. Veja que a gente tem um monte de coisa que não presta, mas aí Deus olha e vê uma coisa boa na vida da gente, e Deus diz assim: vale a pena investir nesse aí, porque estou vendo algo de bom na vida dele. Deus, ele vê coisas piores do que melhores em nós. Só que Deus é o tipo de pessoa diferente da gente. Às vezes a gente vê um irmão tão abençoado, uma irmã tão abençoada, e a gente fica procurando um defeito, né? Canta bem, toca bem, prega bem, fala bem. Só que eu conheço, você não me engana. A gente é assim. Deus não, Deus, ele vê um monte de coisa ruim, Deus sabe que existe, mas Deus vê uma coisa boa, Deus diz: opa, ele tem uma coisa boa, e eu vou usar esse de bom que ele tem em minhas mãos. O que é que Gideão tinha de bom, irmãos? Gideão estava malhando trigo. A gente compra trigo em pacote. Eles não tinham esse privilégio que a gente tem. Sabe, às vezes as crianças pensam que o trigo dá em saco, né? Se você mostrar um trigo aí para uma criança, trigo é isso aqui que é pão, né? Então eles não tinham esse privilégio que a gente tem de colocar uma graninha no bolso, vai no mercado, pega lá uns quilos de trigo, traz para casa ou compra o pão feito. Se eles quisessem trigo, tinham que plantar. Só que estava assim, eles plantavam, o inimigo arrancava, tocava fogo, destruía. Aí quando o trigo de Gideão estava pronto para a colheita, o Gideão foi lá, escondido, cortou o trigo, só que ele foi e levou o trigo. Os irmãos lembram onde? Ele levou o trigo a um lugar chamado lagar. O que é o lagar, pastor? Para os irmãos entender bem resumido. O lagar é uma piscina de pedra. Tá? Era uma piscina de pedra, onde eram colocadas frutas, principalmente as uvas, ali dentro. Havia uma saída na parte de baixo para que o suco saísse, e as uvas eram pisadas ali no lagar para a extração do suco. Então, o lagar, irmãos, não é um local apropriado para malhar trigo. Irmão, é muito difícil malhar trigo no lagar. Lugar de malhar trigo é na eira, que é um terreno apropriado, onde espalha o trigo, joga para cima, o vento separa a palha, o trigo fica, a palha, o vento sopra. Então, Gideão estava num lugar difícil, que era o lagar, um lugar inapropriado para malhar trigo. Era difícil o trabalho dele. Só que assim, irmão, mais vale passar dificuldade trabalhando em condições difíceis do que perder o trigo para o inimigo. Pior do que malhar o trigo no lagar é o inimigo levar o trigo, meus irmãos. Então, quando você avistar uma dificuldade no teu trabalho, na igreja, no teu trabalho material, em alguma coisa que você faz, está difícil, irmão, mas poderia ser pior. Então, pior do que malhar o trigo no lagar é os midianitas levar o trigo embora. Então, o Gideão, ele pegava um molho de trigo, vinha no lagar, malhava, levava, agora trazia em molhos, levava em sacas. E o anjo do Senhor assentou debaixo do pé de carvalho, irmão. O anjo sentou lá e ficou olhando, né? Falou: esse cara é trabalhador, todo mundo escondido, todo mundo dado por vencido, desanimado, mas um estava lutando pela sobrevivência. Quem era esse? Gideão. Foi aí que Deus gostou da atitude dele. Irmão, eu duvido que nós aqui não vamos ter pelo menos alguma coisa que Deus diga: eu me agrado disso aqui na vida dele. Irmão, você que está aqui nessa noite, você é um amado, uma amada de Deus. O mesmo Deus que escolheu Gideão para a obra é o Deus que está aqui para escolher nós, irmãos. Glória seja dada ao nome desse Deus. Só que quando vier a palavra, irmãos, não duvidemos da palavra de Deus, irmãos.
Quando o Espírito Santo se manifestar, trazendo uma palavra, como Deus está trazendo essa palavra aqui nessa noite, não duvide. O Deus que te chamou e te escolheu não abre mão de você. Deus tem um propósito com cada um de nós, igreja do Senhor. Glória a Deus, amém, meus irmãos? E aí o anjo disse, o anjo se agradou, né? Claro, Deus se agradou. O anjo disse, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí começa o diálogo. Ele diz, mas como é que eu vou livrar Israel? Aí ele se apresenta, o meu milheiro é o mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. Ele quis dizer, na casa do meu pai tem gente melhor do que eu. Não sempre vai ter alguém melhor do que nós. Irmão, nós não estamos aqui porque a gente é o melhor. Põe isso na cabeça. Sabe, às vezes tem irmão que ele sobe para a cabeça, o pouco que Deus dá, sobe para a cabeça. Nós não estamos aqui porque somos os melhores, nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia e nos chamou, irmãos. Aí o Gideão, ele se justifica, eu sou o menor da casa de meu pai. Tipo, lá na casa de meu pai tem gente melhor, mais forte, mais corajoso, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Mas Deus não estava falando com quem estava em casa. Deus estava falando com ele que estava malhando trigo no lagar. A palavra de Deus nessa noite é para nós, igreja do Senhor. Deus está escolhendo nós aqui nessa noite. Amém? Bom, o anjo conversa, dialoga, por fim, Gideão se dá por convencido. Graças a Deus. Daí ele faz uma prova, 2 provas, que é a prova do velo de lã, e aí decide ir para a guerra. Só que quando Deus olhou o Gideão, irmãos, o Gideão ele era um cara carismático. Sabe aquele cara que cai na graça do povo, né? E o Gideão cai. Eu, quando era mais novo, irmão, eu caía mais na graça. A gente vai ficando velho, muita luta, a gente vai perdendo um pouco esse carisma. É verdade, irmãos. Sabe, a luta, irmão, a tribulação da vida, as angústias que a gente passa, isso tira um pouco da gente, tá? Tira disponibilidade, tira tempo, tira às vezes o sorriso do rosto, tira um monte de coisa. A luta travada, ela às vezes esvazia a gente daquilo de bom que a gente tinha. Mas Gideão era um cara carismático. Pouco tempo Gideão estava com um exército de 32 mil homens. E aí ele estava animado. Aí Deus olhou e disse, olha Gideão, eu estou vendo o exército, tem 32 mil homens, só que assim, ó, é muita gente que está contigo. Mas quem entende que do outro lado tinha 4, 5, 10 vezes mais do que os 32? Irmão, o inimigo era numeroso como a areia da praia. Então, os 32 mil soldados de Gideão, comparado ao exército inimigo, não era nada. Só que Deus disse, Gideão, é muito os que estão contigo. Vamos colocar à prova. Porque Deus nunca pensa em quantidade. Entende? Deus pensa muito em qualidade. É claro que Deus quer que o céu se encha. Isso é fato. Tanto que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todos. A vontade do Senhor é que o céu seja povoado, mas Deus não se impressiona por números, Deus gosta de qualidade, meus irmãos. Aprenda isso, Deus não se deixa impressionar por número, Deus quer qualidade. Aí Deus disse, Gideão, é muito, vamos provar esse povo. Aí Deus disse, olha, fala o seguinte, Gideão, fala para o povo que quem estiver com medo, bom, quem é que vai para a guerra que não está com medo? Eu estava vendo um videozinho agora, lá na Ucrânia, até estava falando com o Elvis ali agora, lá na Ucrânia está faltando homens para a guerra. Então, o pouco de homem que tem está se escondendo. Aí o governo, o Zelensky lá, ele coloca a polícia do exército, quando descobre que tem um homem, eles vão lá e buscam o cara na marra, o cara vai carregado, não tem esse negócio de voluntário, tem que ir para a guerra. E vai para a guerra para morrer, porque o ucraniano, ele entra em combate com a morte decretada. Não tem como vencer a Rússia, é impossível. O Ocidente manda armas, né? Querendo provar as armas que tem. Isso a guerra é muito suja, meus irmãos. Você não tem ideia
e eu também não tenho uma ideia muito grande do que tem por detrás das guerras. Mas uma das coisas que o Ocidente faz é provar as armas. Então, os ucranianos são como bucha de canhão. Estão lá para provar algumas armas que estão precisando ser provadas. Outra coisa, munição que está envelhecendo, que foi fabricada há muito tempo e tem um prazo de validade. Então, o Ocidente manda para a Ucrânia para auxiliar na guerra. Então, o Ocidente manda armas. Mas a Rússia tem o maior número de soldados, as armas russas são mais potentes e tudo mais. O governo russo, o Vladimir, ele não usou toda a força da Rússia contra a Ucrânia. Então, o que está acontecendo? A Ucrânia está sendo exterminada. Estão morrendo lá todo mundo, porque a guerra não é fácil. Então, quem é que diz assim, eu vou para a guerra e eu não estou com medo? Será que tem alguém, irmão, que não tenha medo? Se tiver alguém, eu queria conhecer. Não é verdade? Então Deus disse assim para Gideão, olha, fala assim, ó, isso está em Deuteronômio capítulo 20, leis da guerra. Deus mandou Gideão falar uma coisa que estava escrito na lei que Moisés havia escrito. Deus disse, Gideão, diga ao povo que todo aquele que for covarde e estiver com medo, pode voltar para casa. Essa foi a oportunidade para aquele que estava com medo, voltar para casa. Fala para você mesmo, você dizer para mim, mas se fosse nós lá, será que nós voltava para casa, irmão? Não, tu pensa o cara, ele deu o tchauzinho para a esposa, abraçou os filhos, deixou um dinheirinho e disse, estou indo para a guerra. Passa um pouquinho de tempo, o cara está voltando. Será que ele contou por que ele estava voltando? Ah, querida, Gideão disse que quem estivesse com medo e fosse covarde era para voltar e você sabe que eu não sou muito valente, eu voltei. Será que ele falou isso? Ou será que ele chegou em casa e disse, tinha muita gente, Gideão disse, então vocês ficam, qualquer coisa a gente chama. Mas voltou porque era covarde. Irmão, voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil apenas. E Deus disse, ainda é muita gente que você tem. Desce no ribeiro e lá eu vou dizer quem vai e quem não vai. Desceram no ribeiro para tomar água. Apenas 300 homens pegavam a água na mão em forma de concha e lambiam a água como cão lambe. E esses 300 que com uma mão seguravam a espada e pegavam a água com a mão em forma de concha e tomavam, estes foram separados para a guerra. Os que se deitaram, os que entraram dentro do rio, esses Deus mandou voltar para casa. Só foram os 300 que Deus escolheu. E foi com esses 300 homens que Gideão venceu a guerra, irmãos. Porque quando Gideão e os homens tocaram a trombeta, Deus colocou entre os inimigos um espírito de confusão e a espada de um amigo foi contra o outro amigo. E se matavam entre si, meus irmãos. Glória a Deus, é maravilhoso, né? Agora, me chama a atenção o capítulo 8 de Juízes, versículo 4. Que diz assim, irmãos, e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Que palavra forte, né? Eles andaram, segundo a geografia bíblica, caminharam mais ou menos 80 quilômetros. Tipo ir e voltar daqui a Barra Velha, né? 80 quilômetros. E estavam cansados, mas estavam perseguindo o inimigo ainda. Mesmo cansados, perseguindo. A gente dá graças a Deus quando está cansado para não fazer alguma coisa. Né? Hoje eu ia no culto, mas estou cansado. Eu ia orar, mas estou cansado. Eu até tinha vontade de ir lá cantar um hino, mas estou cansado. Até me convidaram para pregar, mas estou cansado. Eu ia fazer aquela visita, mas estou cansado. Irmão, o cansaço é a desculpa mais usada por todos nós. Nós usamos a desculpa do cansaço para N coisas na vida da gente. Mas Gideão cansado, os 300 homens cansados, e ninguém parou de perseguir os seus inimigos, irmãos. Mesmo cansados, eles estavam buscando a vitória. É por isso que Hebreus capítulo 12 fala
Tornai a levantar as mãos cansadas e fortalecei os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Glória a Deus. Levante a mão, glorifica o nome do Senhor. Levante as mãos cansadas. Ah, tu tem falado, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é muita pressão, é muita luta, é muita tribulação, é difícil, mas Deus te diz, levante a mão cansada. Deus te diz, fortaleça o joelho desconjuntado e faça veredas direitas para o teu pé, para que aquele que está para se desviar, não se desvie inteiramente, antes ele possa ser sarado aqui nessa noite. Deus quer fortalecer as nossas vidas aqui nessa noite, irmão. Não pare. Não use a canseira como uma desculpa para fugir da responsabilidade, fugir do culto, fugir da oportunidade que Deus dá para você. Não faça isso. Isaías 40, versículo de número 31, diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém, meus irmãos? Quem confia em Deus tem a sua força renovada. E não estou falando apenas da força espiritual, estou falando da força física também. Deus, Ele te dá graça espiritual e Deus, Ele fortalece o teu corpo físico aqui nessa noite também. Você vai conseguir andar mais um pouquinho, se esforçar mais um pouquinho, caminhar na presença de Deus. Então não use o cansaço como desculpa. João 4, versículo 6. Versículo conhecido, eu poderia citar de cabeça, mas eu vou fazer questão de abrir a Bíblia. João 4,6. Veja o que diz João 4,6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois o quê? Cansado do caminho. Mentaliza um poço. Jesus assentado na beirada daquele poço, meio-dia, barriga vazia, fome, sede, o sol queimando o rosto, a cabeça de Jesus. Os discípulos haviam ido na cidade comprar comida. Jesus quer tirar água do poço, mas não consegue. Segundo o que se diz, havia uma profundidade de aproximadamente 30 metros naquela fonte chamada Poço de Jacó. Jesus não tinha como tirar água, estava cansado e com sede e não tinha como tirar água. Ele está ali cansado. De repente, quem chega ali? A samaritana. Cântaro vazio, cabeça baixa, envergonhada pela vida que leva. E quando Jesus vê ela, Jesus sabe de todos os problemas que ela tem. Irmão, tu pode esconder problema de quem tu quiser, de Deus tu não esconde. Deus conhece a tristeza do teu coração, Deus conhece a aflição da tua alma, Deus conhece as angústias que tu passa, a forma como alguns até te julgam de forma tão errada. Deus sabe de todas as coisas. Jesus está ali com fome, Jesus está ali com sede, Jesus está ali cansado. Meio-dia, chegou a samaritana, pegou lá o cântaro, foi chegando no poço. Quando ela chega perto, Jesus diz assim: me dá de beber? Ela ficou admirada. Como tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana, de beber? Tu não sabe que não há comunicação entre judeus e samaritanos? Tudo questão religiosa. As três coisas que mais dá briga, irmão: futebol, política e religião. Sempre tem alguém matando em nome do futebol, sempre tem alguém matando em nome da política, e em nome da religião. Nós temos aí, irmão, o exemplo, desculpa se alguém aqui for católico, mas a Igreja Católica Romana, ela deixou um rastro de morte de 25 milhões de pessoas. Você não escutou errado, escutou certo. 25 milhões de pessoas nos 4 cantos da terra foram mortos, perseguidos pelo fato de deixar a fé romana e crer no Evangelho. Foram perseguidos, presos, massacrados. Então, 3 coisas que geram morte: futebol, política
e religião. E a samaritana está ali, né? Ah, tu és judeu, a gente não pode dialogar, conversar. E aí Jesus começa um diálogo com ela. Mesmo cansado, Jesus não perde a oportunidade de evangelizar. Amém? Irmão, não tem aqueles irmãos, hoje eu não quero ver ninguém. Irmão, quem tem o Espírito Santo não é assim, irmão. Imagine uma alma sedenta chegar perto de você, não quero ver ninguém e não quero falar com ninguém. Irmão, tu tem que converter melhor, pelo amor de Deus, irmão. Não fica se escondendo atrás desses diagnósticos. Eu sou bipolar. Tu é uma pessoa não convertida da verdade. Irmão, o Espírito Santo, ele tira o mau humor da gente. O Espírito Santo, ele afasta. Irmão, a Bíblia diz que na presença de Deus a tristeza faz o quê? Pula de alegria. Imagine a tristeza, um ser, uma pessoa. Tá? Meu nome é tristeza. Estou aqui na presença de Deus. Meu papel é entristecer, é chorar, é reclamar. Mas a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Então, quando o crente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não está afim de nada, está faltando o Espírito Santo. Não fica se apoiando nesses diagnósticos que a gente tem por aí. Tá? Ah, meu temperamento é sanguíneo, colérico e não sei o que, meu jeito é assim. Não. Quem se converte, ele pega o jeito de Jesus. Amém? Filho de peixe, peixinho é, meu irmão. Né? Você não é filho de Deus, irmão? Jesus disse assim, ó, se vocês querem ser parecido com o meu pai faz assim, ó. O meu pai faz o sol brilhar para o justo e para o injusto, e o meu pai faz a chuva descer sobre o bom e sobre o mau. Se vocês querem ser filhos de Deus, façam igual. Então, irmão, sai fora desse negócio aí que, eu sou bipolar, meu jeito é assim, e assim é a minha natureza. Irmão, nós temos a natureza de Cristo. Amém, igreja do Senhor? Então, na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Jesus cansado, evangelizando, né? Vontade de tomar uma aguinha, comer alguma coisinha, mas começou a evangelizar. E pegou a mulher, irmão, num assunto polêmico. Um assunto que a maioria não gosta de falar. Jesus falou assim, chama teu marido. Tinha tanta coisa para Jesus falar, ele vai tocar numa ferida aberta. Chama teu marido. Quando Jesus disse chama o teu marido, a primeira resposta dela foi essa: Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou, tu falou bem. Marido você não tem, porque tu tiveste 5. E o que você tem não é teu. Quando Jesus disse isso, ela disse o quê? Senhor, vejo que tu és profeta. Então, mesmo cansado, Jesus não deixou de evangelizar aquela mulher. Quem lembra que ela foi um instrumento usado na mão de Deus para trazer centenas e milhares de samaritanos para Jesus? Agora, se Jesus perde aquela oportunidade, estou cansado, me dá uma água aí. Mas eu sou samaritano, não tem nada aí, me dá aqui que eu vou pegar aqui. Deixa que eu pego. É homem mesmo, é mais forte. Mas Jesus, mesmo cansado, não deixou de evangelizar. Glória a Deus por isso, amém, meus irmãos? E tem um outro versículo que é Marcos 6,48, que fala daquela tempestade que os discípulos pegaram ali no mar da Galileia. E em Marcos 6,48 diz que era a 4ª vigília da noite, e eles estavam cansados de tanto remar, e não conseguiam atravessar o mar. Estavam cansados, mas não pararam de remar, e não pularam do barco. E ainda bem que não pararam de remar e nem pularam do barco. Por quê? Na hora certa o Senhor proveu socorro. Glória a Deus. Aleluia. A você que está cansado, se esforça, trabalha, ajuda, dá força para um, dá força para o outro, é uma pessoa que estende a mão para todo mundo e você não vê resultado, você diz, estou cansado. Está cansado, mas não para.
Continua, vai fazendo, vai lutando, vai fazendo a tua parte, que quando você não suportar mais, o socorro de Deus vem na tua vida. Amém, meus irmãos? Lembra que Jesus veio na 4ª vigília da noite? Isso é depois das 3 horas da madrugada. Jesus veio andando sobre as águas do mar. Os discípulos tomaram um baita de um susto, né? É um fantasma, gritaram. Já falou, não tenho medo, sou eu aqui. Foi aí que Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus disse, venha, Pedro. Pedro foi, estava indo bem, de repente começou a soprar o vento, estava escuro, ele ficou com medo e começou a afundar. Quando começou a afundar nas águas, pediu por socorro, Jesus socorreu ele, levou ele para o barco, e a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, fez-se bonança. O vento acalmou, as águas acalmaram, tudo voltou ao normal, irmão. Eu quero dizer para você que está cansado, enfrentando tempestade, enfrentando prova, enfrentando luta, daqui a pouco vai haver bonança. Vai ter calmaria na sua vida. Daqui a pouco Jesus vem, entra com a providência e a vitória chega para você. Amém, meus irmãos? Então não vamos, por exemplo, usar canseira como desculpa, né? Vamos até aonde a nossa força nos levar. Vamos embora, vamos firme, irmão. A gente vê que muitos irmãos estão perdendo a força e estão se entregando. Quem lembra dos amalequitas que fizeram guerra contra Israel? Eles matavam quem? Os cansados. Crente cansado na igreja é o favorito do Satanás. O diabo ele só olha, opa, está cansado. Não vai no culto, não ora, não faz mais jejum, Bíblia não pega mais. Agora é só celular para lá, celular para cá, nada de Bíblia, vai muito pouquinho na igreja, não ora. E esse aí que eu quero. O diabo, o preferido para ele atacar são os fracos. Porque está escrito em Tiago 4:6, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que resiste ao diabo? Aquele que está forte. O fraco não. O fraco ele vai se entregando, irmãos. Amém? Então, seja forte. Eu gosto muito de Provérbio 24:10. Quem lembra Provérbio 24:10? Quem lembra lá o que está escrito? Alguém lembra? Está escrito assim, ó. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Alguma tradução diz fraco, outra diz frouxo. Escolha o que você acha melhor. Ah, pastor, estou fraco ou estou frouxo? É contigo. Mas quem se mostra fraco, quem se mostra frouxo no dia da angústia, a força é pequena. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu estava trabalhando, não tem muita coisa a ver, mas faz sentido. Estava trabalhando com o Emílio, quem lembra do Emílio? Estava lá no Paraíso, entramos numa rua, falei, Emílio, essa casa aí, o pitbull escapou 2 vezes e me atacou. Nós fomos, e quando estava voltando pelo outro lado da rua, eu vinha fazendo leitura, o Emílio destacando as faturas. Quando o Emílio foi destacar a fatura, o pitbull escapou pela 3ª vez. E aí, avançou no Emílio, o Emílio correu para trás de um carro, e eu pensei comigo, eu vou pegar esse cachorro por trás. E eu dei a volta no carro, lado contrário, e peguei o pitbull, mas pensa o pitbull bruto. E nós trabalhamos de sapatão, irmão, os amantes de animais, que me perdoem, eu também amo, mas eu peguei o pitbull tão de jeito, irmão, que eu nocauteei o pitbull. Pensa a bicuda naquela partezinha mais doída que o cachorro tem. Rapaz, o pitbull sentou na hora, defecou, mijou-se todo e não levantou mais. Veio as pessoas da casa, pergunta para o Emílio. Porque quando a gente conta sozinho, levaram o pitbull carregado para dentro de casa. Peguei de jeito. Se eu mostro covardia, é 2 correndo do pitbull. Mas não, hoje tu vai levar o teu. Eu já tinha enfrentado ele 2 vezes sozinho. Falei, hoje nós estamos em 2, mais fácil ainda. Mas dei-lhe uma chapada no bicho que ele não levantou mais, foi carregado para dentro de casa, né? Então, quando você se mostra muito fraco, irmão, medo de tudo, né? Eu me lembro quando as minhas crianças eram pequenas.
Levantava uma trovada, relâmpago, trovão, minha mulher começava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Daqui a pouco as filhas tudo, ô Tere, se você mostrar essa doidura aí por causa de uma tempestade, olha o jeito das crianças. Está com medo, mas não demonstra medo, né? Faz que está tudo bem. E aí, deu uma chacoalhadinha nesse sentido de falar essa palavra, ela parou com isso, acabou o medo das crianças. Então, quando a gente começa a mostrar muito medo, irmão, a nossa força fica pequena. Né? Tanto que o profeta Joel, ele profetizou dizendo o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Então, comece a profetizar para ti. Eu sou forte. Deus é na minha vida, eu sou vencedor, eu vou vencer. Eu vou até o fim. Começa a Joel disse, fraco, diga que você é forte. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus quer nos levar até o fim, meus irmãos. Deus quer nos dar vitória no último dia. Não vamos demonstrar fraqueza, desânimo, não, meus irmãos. Vamos firme. Hoje é o primeiro dia do ano. Vamos todo esse ano aí nessa fé, nessa força. Minha mulher estava falando com a filha, disse, tu vai na igreja? Hoje é quarta. Eu pensei, é quarta, mas é feriado e tudo. Oh, meu Deus do céu. Mesmo que não fosse feriado, é óbvio, quem está trabalhando, nós temos Gerson aqui que trabalha nesse horário, não pode vir. Hoje é um caso especial dele estar aí por causa do serviço que ele está de folga. Mas tipo, é quarta-feira, mas quarta-feira não dá para adorar a Deus? Não tem dia, meu irmão. Né? Então a pessoa, eu estava dizendo para o Valdinei, nós estávamos ali fora, disse, Valdinei, ali na Rua Fátima, quando tinha esse tanto de carro, a igreja estava cheia. Daí o Valdinei disse uma coisa que eu já sei também, que nós já falamos. Ele falou, pastor, mas naquele tempo o carro vinha com 4, 5, 6 pessoas dentro. Hoje o cara vem sozinho. O cara vem em 2 pessoas. Tem casa que só tem 2 para vir. O caso da Cátia e do Gerson só vem 2, só tem 2 mesmo. Mas tem família, irmão, que tem uma meia dúzia de pessoas. Mas um diz, eu não vou. O outro, eu estou cansado. Hoje não. Né? Engraçado, irmão, que quando a gente vinha a pé, os mais velhos aqui, que sempre foram a pé para a igreja, vinham a pé e dando glória a Deus, e aquilo era tão bom, meus irmãos. E hoje as pessoas são tão fracassadas, infelizmente, irmão, dói falar isso. Mas as pessoas são tão fracassadas que mesmo um carro na garagem, e às vezes a pessoa vem alguém da família, e a pessoa fica para trás porque não tem força e graça de vir buscar o Senhor. Irmão, só Deus para ter misericórdia. Mas que Deus abençoe. Bate as palmas para Jesus. Vamos ficando de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a parte da oferta agora, queridos irmãos. Se você puder ajudar, pega a sua oferta. Os irmãos que estão aí pela internet, irmãos, manda uma oferta para a obra de Deus, queridos irmãos. Tem bastante irmãos amados aí assistindo aí pelo Facebook. Manda uma oferta aí em nome de Jesus. O Natanael colocou ali, o Jonathan colocou ali o número a chavezinha do Pix, né? Então você que está nos assistindo na sua casa, graças a Deus, né? Manda uma oferta aí também para a gente, para ajudar o trabalho de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Você que tem a sua oferta, pegue ela na sua mão. Você que tem o seu dízimo, venha para frente, para nós estar orando aí pelos irmãos. Tem alguém que vai apresentar o dízimo nessa noite? Pode vir à frente. Em nome de Jesus. Venha. Vamos orar agora. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite, pedindo que o Senhor receba, abençoa todos os irmãos que estão dando a sua contribuição voluntária, abençoa os irmãos que estão nos acompanhando pela internet e também vão fazer uma oferta via Pix. A todos agora que o Senhor venha abençoar. Abençoa aquele que está contribuindo. Abençoa aquele que não pode contribuir também nesta noite. Vem abençoar, vem prosperar, vem confirmar uma obra maravilhosa na vida de cada irmão, de cada irmã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Põe na salva, meus irmãos, põe na salva. Senta só mais um minutinho. Vamos cantar um corinho.
Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue derramado ali na cruz. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Eu vou morar com Jesus na sua glória, porque o seu sangue me garante vitória. Ele morreu para me salvar. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus. Canta, irmãos. Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue derramado ali na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue derramado ali na cruz. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus. Eu vou morar com Jesus na sua glória, porque o seu sangue me garante vitória. Ele morreu para nos salvar. Teu sangue garante vitória, Jesus.